Boa noite, pessoal. Estou retomando aí mais uma videoaula. Essa é a aula de número 5 da parte de sistemas operacionais Windows, né, que é voltado para agente penitenciário. E dessa vez aqui eu estou com algumas questões, né, para a gente poder dar uma assimilada melhor aí nas últimas matérias que a gente viu, certo? Então a gente vai começar aqui com uma questão que caiu na prova de agente penitenciário de 2011, certo? Do governo do estado do Ceará. Né? E a alternativa diz assim: considerando os sistemas Windows e Linux, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Então eu tenho aqui, ó, primeiro, o Windows é um software proprietário e o Linux é um software livre, né? Aí a gente vai ter que assinalar se está falso ou se está verdadeiro. Nessa situação aqui, a gente já viu nas aulas anteriores que o Windows é um software proprietário, né? Porque eu preciso pagar para obter a licença do produto. E o Linux é um software livre, nós já vimos anteriormente. Então essa daqui no caso é verdadeiro. Ambos possuem versões com interface gráfica. O que seria a interface gráfica? Nós vimos nas aulas anteriores que a interface gráfica é a parte visual, né? Por exemplo, a gente utiliza o mouse para poder manipular as pastas e arquivos. Então os dois têm, ou seja, verdadeiro. Então a gente já sabe aqui, diante das alternativas que temos, que a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, certo? Então é a letra C nessa alternativa aqui, certo? Passando para a próxima. Na segunda questão aqui, que vem falando sobre agente penitenciário também, que envolve sistema operacional, que caiu na última prova, diz assim: o aplicativo que é considerado o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, através do qual é possível organizar, copiar, mover e excluir arquivos e pastas, é o... Então eu tenho ali, ó, 3 nomes de sistemas operacionais. Bom, a gente sabe que todo sistema operacional faz isso, mas o que ele está dizendo é o aplicativo do sistema operacional. Então essa aqui foi fácil, né? Então a gente pode ver aqui que é a letra D, que se a gente fosse por eliminação, ele é o único que não se refere a um sistema operacional. Então ele é uma aplicação dos sistemas operacionais em questão. Próxima questão. E agente penitenciário também, ó. Olha como é que cai muita questão aqui envolvendo o sistema operacional Windows. Assinale a opção que corresponde a um processador de texto e, como tal, é mais indicado para redigir um ofício. Bom, a gente já conhece o Internet Explorer, que ele é um navegador ou browser. A gente tem o Windows ele é o próprio gerenciador de arquivos e pastas, né? E aí, o Writer, ele é um software livre que é similar ao Word, ele é um processador de texto. Então, a resposta correta é letra B, Writer. Próxima questão mostra essa caixa de propriedades, né? Que tem aí algumas informações importantes. E a pergunta é a seguinte, ó: considerando a figura acima, ou seja, anterior, que representam as propriedades de um disco em um sistema operacional Windows, julgue o item subsequente. Então diz assim: o sistema operacional em questão não pode ser o Windows 7 profissional, uma vez que o tipo de sistemas de arquivo não é FAT32. Então vamos voltar lá para a alternativa. Nós podemos ver aqui, ó, que o sistema de arquivo que é utilizado nessa caixa de propriedades se chama NTFS, certo? Então aqui, ó, está errado, porque ele é NTFS, certo? E pode ser instalado também em FAT32. Próxima questão. No sistema operacional Windows, uma das grandes facilidades apresentadas são as teclas de atalho. Olha aí, ó, a tecla de atalho já chegando, pessoal. Ao acionar as teclas Windows, que é aquela janelinha que tem no teclado, né, na parte inferior do teclado, que fica entre o Ctrl e o Alt, é uma bandeirinha, mais a letra E, qual o aplicativo será aberto? Então aqui, ó, ele vai abrir o Windows Explorer.
Outra janelinha, ó, pra gente, ó. Então aqui nessa janelinha mostra alguns itens, algumas tarefas que estão sendo executadas, certo? E a pergunta é a seguinte: a figura anterior mostra, ilustra, né, parte de uma janela em execução em um computador no qual está instalado o sistema operacional Windows XP. Essa janela, que apresenta uma lista de programas em execução no computador, corresponde ao aplicativo denominado. Então a gente viu ali que aquele ali o pessoal usa muito quando o Windows trava, são as teclas de atalho, né, que é um tal de Ctrl Alt Delete, né, que ele vai ser o gerenciador de tarefas do Windows. Ctrl Alt Delete, lembrem disso. Ó, nessa outra alternativa aqui, ó, considere o texto a seguir, ó, e após a leitura do enunciado indique a afirmação correta. Eu vou ter que marcar uma só. Então diz assim: um sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja principal função é servir como meio de conexão, interface entre o computador e o usuário. Então na primeira afirmação ali, ó, o sistema operacional é um programa complexo e tem por função gerenciar os recursos de hardware e software do computador? Sim, né? Porque se não tiver o software, o hardware não é nada. E se não tiver o hardware, não adianta ter o software. 2. O sistema operacional controla apenas os recursos de hardware do computador? Pronto, a número 1 já responde a número 2. Então a afirmativa número 2 está errada. 3. Sem a presença de um sistema operacional em um computador, todos os softwares teriam que saber comunicar-se com todos os dispositivos de hardware do computador. Isso os tornariam complexos e prejudicariam a performance da máquina. Sim, porque o sistema operacional ele é o gerenciador disso tudo, né? Sem ele, cada componente teria que ter vida própria, né? 4. Necessariamente o computador precisa ter um sistema operacional para funcionar e todos os demais softwares são instalados após seu funcionamento? Sim. Então, a alternativa correta no caso é a letra B. As assertivas 1, 3, 4 estão corretas. Nessa outra alternativa, ó, ao se utilizar o Windows Explorer, qual o atalho padrão de teclas usado para renomear um arquivo ou pasta? Nós vimos aí na aula anterior, né, que para renomear eu pressiono a tecla F2 no teclado. Então, portanto, nessa alternativa aqui, a resposta correta é a letra E. Aqui, ó. Nos aplicativos do Windows XP, as letras sublinhadas nos nomes do menu da barra de menus indicam que o acesso ao menu pode ser realizado pelo teclado, pressionando-se a tecla de letra sublinhada. Então aqui nesse caso, pessoal, toda vez que a gente clica nessa tecla chamada Alt, ele vai sublinhar a tecla, né? A gente pode ver um exemplo aqui, ó, que se eu abrir uma aplicação e pressionar a tecla Alt, olha lá, ó, as letras elas vão aparecer como teclas de atalho, tá? Então isso é que ele vem dizendo. Então, resposta correta, letra E. E a gente encerra com essa frase, ó: saber não é o bastante, precisamos aplicar. Querer não é o suficiente, precisamos fazer. E aí a gente encerra essa videoaula de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado, algumas questões aí comentadas, né? E até a próxima videoaula.